Vers- Versículo 35, livro de João, capítulo 1, versículo 35, que nos diz assim, 36 em diante. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Até que Jesus ainda não era conhecido, mas eles creram. E voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? E disseram-lhes: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? E responderam-lhe: Vinde e vereis. E foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele, e era cerca da hora 10ª. E André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar, e que seguiram a Jesus. E achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe: Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo, e levou-o a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nesse episódio, Jesus ainda não era conhecido, ele estava começando o seu ministério. E João Batista tinha os seus discípulos. E dois dos seus discípulos, João falou: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo revelou a João quem era Jesus Cristo. E os seus discípulos acreditaram na palavra dele. E foram atrás de Jesus e falaram: Jesus, aonde tu moras? Aonde tu vai, onde tu andas? Eles quiseram ter o interesse de conhecer Jesus mais e mais. E a Bíblia fala que eles passaram o dia inteiro com Jesus. E no final do dia, um deles saiu dali e procurou seu irmão e levou-o até Jesus. E esse quem ele levou era Pedro. Ele já saiu dali, passou apenas uma tarde com Jesus e já saiu frutificando. Foi lá, ganhou o irmão dele, trouxe para Jesus. E quem foi? Pedro, um dos grandes discípulos de Jesus, que ganhou muitas almas. Então, se você sair desse final de semana aqui, nesse encontro com Jesus que você está aqui nesse final de semana, saia daqui, procure alguém e leve para Jesus. Leve para a presença de Jesus. Que sabe que esse que você encontra seja um grande missionário que ganhe muitas almas para Jesus. Você não sabe. Talvez você possa pegar alguém que possa revolucionar essa cidade, esse estado, esse Brasil. Talvez seja um fruto seu. A gente não sabe quem que está lá fora. Talvez seja até um mendigo. Que Jesus possa transformar a vida dele. E que ele possa ganhar muitas almas. Então você saia desse final de semana com esse desejo de sair e ganhar almas. Amém? Então nosso conferencista Mosaildo Santos, recebam para a glória do Senhor. Amém. Deus é bom a toda hora, amém? Ó, gente, hoje nós vamos ser bem objetivo, porque, escuta, nós vamos ter 3 momentos. Nós vamos ter esse, nós vamos dar um intervalo de 10 minutinhos, nós vamos ter outro, dar um intervalo de 10 minutinhos, vamos ter outro, para a gente conseguir fechar todo o raciocínio, amém? Pedir pro Nilton dar uma voltinha, ver se encontra mais alguém lá fora, trazer, para a gente nos alimentar, comer esse negócio, sair daqui preparado em nome de Jesus, amém? Vamos começar, gente. Nós falamos de gerar fruto. O que é gerar fruto? Gerar fruto é gerar filhos espirituais. Isso é frutificar para o reino de Deus. E falamos os benefícios da frutificação. Explicamos já algumas coisas e entramos num tempo de gestação, um tempo que você tira para ter intimidade com Deus, um tempo devocional, diariamente, gerando seu fruto. Eu dou uma sugestão ali no livro, que você tire 30 dias para estar gerando seu fruto. No próximo período eu vou só umas explicação como fazer as reuniões de frutificação e assim sucessivamente. Agora só que até agora eu fiz algumas analogias de gestações da Bíblia para vocês entenderem como gerar filhos. A gente pegou Isabel, que era uma mulher estéril, e Joquebede, vocês lembram? Aí vocês podem dizer: pastor, mas isso aí é normal, elas eram mulheres e queriam gerar filho. Então, como é que nós vamos trabalhar com filhos espirituais? Então, esta manhã, nós vamos começar com Paulo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, ele só gera filhos espirituais. Gestação
na visão da frutificação. Os dois grandes, maiores frutificadores da Bíblia, o primeiro chama-se Jesus Cristo, o segundo chama-se Paulo. A reunião de frutificação eu vou falar só sobre Jesus Cristo. Como ele fazia, quando fazia, como é que nós devemos fazer as reuniões de frutificação. Explicar para você, por isso que eu quero que todo mundo se concentre aqui, né? Não fique disperso, depois a gente vai dar só 10 minutos, você ir no banheiro, tomar uma água, voltar e nós continuarmos aqui. Eu vou explicar tudo sobre a reunião de frutificação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu vou ler, nós vamos ler versículos de Paulo para você entender como ele gerava filhos, ok? Eu vou ler o versículo número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Versículo 2. É só para você entender, olha aqui, ó, a Timóteo, meu verdadeiro fruto. Ele frutificou, ele gerou Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aí ele cumprimenta o Timóteo. Graça, misericórdia, paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, ele era um frutificador nato. Paulo, onde ele era plantado, onde ele vivia, onde ele estava, ele caía, meu irmão, ele começava a gerar filho. Você vai entender isso. Tem gente que diz assim, pastor, é que lá no meu trabalho é difícil. Não, esquece isso. Onde você está, você vai gerar frutos. Onde você está. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e os irmãos Sóstenes. Olha o que ele começa a citar de nome aqui. Versículo 2, o que diz? Aos santificados em Cristo Jesus. E quem que ele está falando? Dos frutos. Dos filhos. Vamos continuar, continua aí. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Paulo está começando a citar nome de frutos. Aí ele entende que ele foi chamado para gerar filhos, gente. Paulo não foi chamado para outra coisa senão para gerar filhos. Olha o versículo 16 desse capítulo. Eu batizei também a família de Etefanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Versículo 17, por que ele não batizou? Por quê? 17, porque mas para frutificar, para gerar filhos, para pregar o evangelho. O que mais, Leonora? Paulo diz assim, olha, eu fui enviado não para batizar pessoas, não estou preocupado em ficar na igreja batizando pessoas em água, criar igreja, instituir igreja. Eu estou preocupado em gerar filhos. Agora, olha o 2 Coríntios, vamos para o segundo. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo está nos ensinando, Paulo está nos instruindo, Paulo está mostrando. As suas cartas são cartas que ele explica sobre a visão da frutificação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, já cita um aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos, vários filhos que estão na Acácia ou na Ásia, um continente que ele tinha alcançado já naquela época. A graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus. Ele começa a citar que ele chegou a alcançar, gerar filhos, gerar frutos em um continente. Ele alcança um continente. Você acha que a gente não consegue alcançar o Brasil, irmão? A gente não consegue alcançar a nossa cidade? Você acha que a gente não consegue alcançar toda a empresa que a gente trabalha? Você acha que a gente não consegue alcançar o nosso bairro? Será assim não? Olha o que ele escreve no livro de Colossenses. Abra sua Bíblia. Colossenses, vê como ele frutifica, como ele gera filhos. Livro de Colossenses. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Esse livro de Colossenses aí, Paulo, ele diz assim: eu que descobri a visão da frutificação. Não foi algo revelado a mim, mas foi a Paulo.
Olha o que ele fala aqui no livro de Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, é ao irmão Timóteo. O que mais? Ele está dizendo que ele já alcançou, gerou filhos, frutos lá em Colosso. Ok? Continua. Ó, ele gera filho, depois gera filho, ele tem que permanecer. Ele continua queimando incenso, suplicando pelo fruto. Eu ensinei para vocês que vocês têm que gerar o filho no mundo espiritual. Eu ensinei a vocês que pecado não leva as pessoas para o inferno. Elas vão para o inferno porque elas não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se elas reconhecessem, elas já não pecariam mais e nasceriam de novo. Então você precisa conquistar o seu fruto no mundo espiritual, através das orações, das intercessões. E ele fala aqui, ó, eu já gerei, como ele tem que permanecer, eu continuo orando por eles. Eu continuo cuidando deles, eu continuo intercedendo deles. Você leva um irmão na igreja, você tem um hábito de continuar queimando incenso pelo seu irmão. Você continua orando por ele. Olha o que Paulo está ensinando, versículo 4. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificar. Quem que abriu o ministério frutificar? Paulo. Só não tinham visto ainda. E já vai frutificando. Paulo é um frutificador nato. Paulo, ele caminha na visão da frutificação. Paulo, todo lugar que ele é plantado, ele gera filhos. Ele vai gerando filho, ele vai frutificando em todas as cidades, em todos os lugares. Ele tem essa visão, ele tem esse discernimento. Ele tem que queimar incenso, ele tem que cuidar. Ele está entendendo isso, ele nos mostra isso. Como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecesse, graças a Deus em verdade. Entenderam a visão, entenderam o propósito. O que mais que diz? Ó, de Epáfras, continua. Ele está sempre citando pessoas, ele está sempre mostrando. Paulo, a todo momento, ele mostra que ele está ganhando pessoas. Ele cita nome de irmãos. Agora abre no livro de Tito. Novo Testamento, livro de Tito. Fala Tito, o povo se apavora. É uma folhinha só. É por aqui. Tito é por aqui mesmo, disso. Primeiro, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos em Deus e conhecimento da verdade que segundo a piedade. 2, vamos lá, mais o 3. Aí ele diz, a Tito, meu verdadeiro, segundo o quê? A fé. Ele gerou Tito. Ele vai para a cidade, foco esse cara, vou ganhar esse cara, vou gerar esse cara, vou cuidar dele, é um frutificador, ele vai ficar com a visão aqui, ele vai gerar outros filhos. A visão vai se multiplicando, eles alcançam o continente na visão. No entendimento da frutificação do Evangelho, ele diz, graças dou pelo Evangelho de Cristo Jesus. Vamos gerar filhos. Aquilo estava muito quente, muito recém. Jesus tinha ensinado eles a frutificar. Eu já vou mostrar nas reuniões de frutificação que Jesus fazia. Eles só tinham que entender isso. Aí Paulo, mas eu digo para você que vamos lá. Não é vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis. E o vosso fruto
qual é a grande dificuldade? Pastor, a grande dificuldade é depois eu conseguir investir, lutar para que meu filho permaneça. Você acha que Paulo não tinha essa luta? Qual era a luta de Paulo? Paulo, nós tiramos o povo geralmente de uma religiosidade muito forte. As pessoas ou são muçulmanas, na nossa região é muito fraco, mas são muitos espíritas, outros são católicos, apostólicos, romanos, pegados a santos, a tradição da religiosidade. Mas Paulo era pior que isso tudo junto. Paulo, os caras eram tudo judeu, tudo fazendo sacrifício, uma coisa louca naquele tempo. Aí Paulo diz assim, Paulo está tentando dizer para eles, não existe um novo evangelho, existe Jesus Cristo, cai fora disso. Paulo está tentando mostrar isso para eles. Aí ele ganhava uns, depois ele ganhava, eles voltavam para a lei, eles voltavam a sacrificar. Eles não permaneciam. Paulo sofre com isso, ele luta com isso. Você acha que é diferente de nós? É igual, quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Olha, Paulo tinha dificuldade para fazer ele permanecer. Permanecer. Vosso fruto permaneça. Vamos em Gálatas, capítulo 4. Olha como Paulo queima incenso. 4, versículo 19. O que diz? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Gente, ele fala da frutificação, ele fala que é igual o fruto natural, é igual gerar um filho, tem que sentir dor de parto. Ele está explicando a visão. Até que Cristo seja formado em vós, até que vocês verdadeiramente nascem em Cristo. Verdadeiramente nascem em Cristo. A pessoa que não conhece o Evangelho verdadeiramente, quando ela vem para Cristo, ela vai conhecendo em degrau, ela vai investindo em fé, ela vai crescendo em fé. Aí ele diz que verdadeiramente seja formado em Cristo, caráter mudado, saia da lei. O que diz o versículo 20? Ele diz, rapaziada, eu queria estar com vocês e mudar meu tom de voz, porque eu estou revoltado com vocês, eu estou perplexo. Eu vou lá, falo de Cristo, mostro que Jesus Cristo é o Salvador, eu mudo a vida de vocês, vocês vão lá de novo sacrificar, vocês vão para a lei. Eu gero vocês se tornam fruto e de repente vocês não permanecem. Olha o que ele está dizendo. Vocês voltam novamente, se você ler esse capítulo 4, você vai ver que ele fala só da lei. Ele diz, eu queria mudar meu tom de voz. Ele está revoltado. Ele está como você, que gera seu fruto. Vai começar a caminhar nessa visão, vai passar 30 dias gerando fruto. No culto do amigo do mês de agosto, você vai convidar o cara vai, feliz. De repente, gostei da tua igreja, que palavra tremenda, olha, as pessoas são transformadas. Depois tu olha, o cara está lá novamente, fumando, bebendo, o cara não tem força, o cara não quer, o cara está virado no jogo, não quer nada com Deus. Você vai lá e diz, você tem que ser transformado, ele sente dor. Mas Paulo, ele era tremendo, ele era um frutificador assim, violento, ele não aceitava perder uma alma. Olha que interessante. Vamos ler Filemão, capítulo 1. Só livro fácil de achar, Andressa. Andressa chega, ri ali que... Filemão, capítulo 1. Isso é só para quem foi na escola dominical, Andressa. Quem não foi e não acha esse negocinho. Não dá nenhuma folha inteira, né, Andressa? Eu não acho nunca. Filemão, capítulo 1, ele diz, saudam-te, Epáfras, meu companheiro de... Tua versão desse trabalho é Filemão 1:23. Saldo Epáfras, meu companheiro de... Nossa! Prisão por... Olha os outros carinhas da prisão. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Gente, escuta. Não, aí nós vamos chegar onde eu quero.
Cara, tu trabalha numa empresa, numa obra, lá no mercado, lá não sei aonde, na vida, conversa com todo mundo. Você diz que não consegue gerar um filho espiritual. Você diz que não consegue ganhar uma alma para Jesus. Você diz que isso é difícil, irmão. Cara, Paulo gerava filho aonde ele era plantado. Aonde ele estava, não interessa, ele era um frutificador, ele tinha visão, ele comia esse negócio, ele cria nisso, ele era apaixonado por Jesus. Por que ele cita isso? Paulo, ele era um cidadão romano. E ele foi preso em Roma. E ele, quando foi preso em Roma, ele ficava preso na residência. Na residência. Ele não ficava preso lá no cárcere. E a guarda Petroliana é a guarda do César, é um outro tipo de exército, cuidava dele. Então Paulo ficava ali na casa dele sentado, um quarto, e ficava os guardas, dois guardas, a 4 horas esses guardas eram trocados, 2 guardas em pé na porta cuidando do Paulo, e o Paulo ficava ali. Ele escreve uma carta e diz assim: saúdo os irmãos da casa de César. Por que ele escreve a carta que ele saúda os irmãos da casa de César? Ele começou a evangelizar os guardas que estavam ali. Ele ganhava os guardas para Jesus. Ele gerava aquilo nele, no coração. Você fica pensando, como é que ele fazia isso? Irmão, eu acho que ele ficava lá muito doido assim, sabe? Ele devia ter fumado maconha, alguma coisa. Mas era uma maconha celestial, ele ficava lá muito doido assim, no céu, cheio de Deus. Apaixonado de Deus. Aí os guardas viram que você conversava, ficava 4 horas, 2 homens, olhando para um homem, você acha que não conversa, irmão? 4 horas. Outro dia eu voltava mais 4 horas. Conversava e diziam para ele, sim, cara, e aí, por que tu foi preso? Matou quem? Não matei não. Não matasse, não matei. É que eu estou apaixonado. Aí os caras, estás apaixonado? E aí, quantos anos ela tem? Não, não é ela não. É ele. O cara já ficava louco. Nossa! Tu apaixonou por um homem? Apaixonei. Estou apaixonado por ele. Ele tem um amor por mim incalculável. Ele também te ama. E os caras ficavam mais loucos ainda. Ele também te ama. Ama, me ama, me ama. Ele me ama tanto, mas me ama tanto, que nem a peste, nem o porfim, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura me poderá separar do amor desse Jesus Cristo. Ele começa a citar para aqueles guardas Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 32 ao 37. Ele começa a citar para os guardas, e os guardas ficam enlouquecidos com aquilo. Que amor é esse? Ele deu a vida por mim. Ele é o Salvador. Ele evangeliza, ele vai frutificando, ele vai dizendo, ele vai apaixonado por esse Jesus. O problema é que nós encontramos com as pessoas que nos rodeiam. Nós só sabemos falar do 7-1 da Alemanha, da Argentina perdeu também. Você não fala nada do que esse Jesus tem feito na sua vida. Nós não temos esse desejo, isso não está na igreja. Esse anseio, esse amor pela frutificação. Essa paixão por Jesus Cristo. Paulo, ele era apaixonado por Jesus. Ele canta, ele fala, ele expressa a sua paixão por Jesus Cristo. E ali ele começa a gerar muitos filhos. Eu acho interessante que em 2 Timóteo capítulo 4 ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os frutificadores. Mas também a todos aqueles que entenderam o processo, aqueles que entenderam a visão, aqueles que entenderam que se gera filhos
no altar, na oração, no incenso, sendo queimado, na petição, na intercessão. Aqueles que entenderam essa paixão. Eu quero que você passe um mês apaixonado por Jesus, que você seja a Lia que vai desprezar qualquer buquê que vão te oferecer. Você diz assim, pode ficar com o buquê. Pode ficar com a televisão, pode ficar com a internet, pode ficar com qualquer coisa. Eu vou ter um tempo com o Senhor, verdadeiramente como eu não tive. Eu vou ter um tempo para me dedicar ao Senhor verdadeiramente. Eu quero que vocês experimentem um outro nível de vida com Deus. Sabe o que é legal na visão da frutificação? É tão legal, que você que nunca teve a oportunidade de expulsar um demônio, quem nunca teve a oportunidade de expulsar um demônio? Não levanta a mão, tá bom. João levantou, eu não tive ainda, pastor, mas tem um monte de gente que não teve. O dia que tu expulsar o demônio, sai aí que eu te ordeno. E o demônio sair, vai dizer, nossa, não é que funciona mesmo? Eu mando e ele sai. O dia que acontecer isso, vai dizer assim, cadê outro demônio? Eu quero expulsar mais um, deu certo. É a mesma coisa. A hora que tu começar a gerar filhos. E tu dizer, nossa, não é que eu ganhei uma pessoa para Jesus, não era difícil, era verdade mesmo. Isso funciona. Vai dizer, eu quero ganhar mais uma pessoa para Cristo. Eu quero gerar mais um filho. Isso funciona. Amém? Então vamos entender a gestação de Ana, que é algo poderoso na gestação de Ana. Frutificar na gestação de Ana está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, esse é mais fácil, Andresa, é bem grande. Antes de Salmos, 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Deus é bom. Está aprendendo alguma coisa aí, irmão? Então tá bom. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Diz. É, o língua estranha, é isso mesmo. Isso aqui era tudo batizado, vocês viram? Ele tinha 2 mulheres. Ó, esse tinha 2 mulheres. Não consigo sustentar nenhuma, quanto mais 2. E esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana. Tem a Estherzinha aqui, não é fácil. O nome de uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. A Ana, como qualquer outra mulher, como nós conversamos ontem, ela cria a expectativa do seu matrimônio. Ela cria a expectativa do seu casamento. Se apaixona por Eucana, casa com Eucana. Olha o seu ciclo menstrual. Imagina seu tempo de fertilidade. Vai toda feliz. Tem um tempo de intimidade com seu esposo. Espera para ver, para sua surpresa, no outro mês, seu ciclo menstrual acontece novamente. Tenta novamente, imagina seu tempo de fertilidade. Tem intimidade com seu esposo. No outro mês, para sua surpresa, sua menstruação desce novamente. Assim, sucessivamente. Quando ela percebe, ela consegue ter uma frustração na sua vida. Ela percebe que ela não vai gerar filhos. Ela não gera filhos. Isso traz uma tristeza para ela muito grande. Um lindo casamento, um marido bacana, um maridão querido. Eucana era um bom marido para Ana. Um bom marido. Ele dá presentes a Ana. Olha o versículo 4. Vamos ler o 4? E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções, presente a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos, a todas as suas filhas.
Porém, versículo 5, porém a Ana dava uma parte dupla, excelente, abundante, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ele era um bom marido para Ana. Ele é carinhoso para Ana. Ele ama a Ana. Ana é estéril. Ana não dá filho. Ele traz presente. Ele vai sacrificar de ano a ano. Ele vai lá. Ele sai de Ramá. Eles moram em Ramá, que é onde Saul depois vai morar. Samuel vai morar. Então ele vai lá em Jerusalém sacrificar. Ele traz para ela presentes. Como quem vai viajar e traz presentes à sua esposa. Então ele ensina isso. Ele tá cuidando dela. Mas ela não gera filhos. E Penina é o tipo de pessoa na igreja que até já gerou filhos, já experimentou isso, mas por um motivo ou outro se deixa ser usada por Satanás. Ela ainda zomba de Ana por não gerar filho. Olha o versículo 6, vamos ler o 6. E assim fazia ela de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Penina está sendo usada por Satanás nesse momento. Irrita, é uma figura terrível. É acusadora, aquela que começa a acusar. Tu é estéril, tu é maldita, tu não gera mesmo. Você não é fértil. Tem uma maldição sobre sua vida. É uma figura terrível, terrível, Ana. Penina. Ela começa a dizer assim, você não nasceu para isso. Vai ter pessoas que vão dizer assim, esquece esse negócio, todo mundo está ganhando filho, você não ganha filho para Jesus, aí frutos. Isso não é para você. Não ouça essa voz. Não ouça essa voz nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. Há um tempo determinado, e o Senhor Jesus, ao seu tempo, vai te usar com muita autoridade para gerar muitos filhos espirituais em nome de Jesus. Mas num casamento, uma família só está completa quando se tem filho. E olha o que acontece no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Olha, ele até era bondoso. Não te sou eu melhor que 10 filhos. Eucana é uma figura do Espírito Santo. Ana é a figura da igreja. Ana tem ou não tem intimidade com Eucana? Sim ou não? É a figura da igreja que tem intimidade com o Espírito Santo, mas não consegue gerar filho. Algo acontece que ela não gera filho. Ela fica chorando, entristecida. A Bíblia diz que ela chega a ficar com o seu espírito amargurado, entristecido. Ela diz, eu sou mulher, eu tenho útero, trompa, ovário, eu tenho intimidade com Eucana, por que não gero filhos? Você diz, eu sou a igreja, o propósito da igreja é frutificar, é que o meu fruto permaneça, gera filho. O Espírito Santo, eu tenho intimidade, tenho orado dentro do altar, tenho buscado, por que não gero filhos? E eu ensinei a vocês que gerar filhos espiritual é igual gerar filhos naturais. É igual gerar filhos naturais. O pastor Josias, tu vai ali na cozinha, pede para a senhora ali, se ela não dá pra gente uma xicrinha, pode ser que a xicrinha pequenininha, um copinho descartável, um pouquinho de óleo. Pra gente fazer algo profético depois da mensagem. Ela diz, eu sou a igreja, por que não gero filhos? Olha o versículo. Ela ansiava por gerar filhos. Gente, ela tinha desejo, eu quero frutificar, eu quero. Ela não aceitava viver sem gerar filhos.
Eu quero que você saia dessa conferência dizendo, eu vou gerar. Se isso existe, isso é para mim, eu quero isso. Olha o versículo 9, vamos ler o 9. Ó, ela está com a alma amargurada. Ela diz assim, não posso viver sem gerar filho, eu nasci para isso, eu não posso. Isso está me deixando triste. Mas ela dizia dentro da sua alma, eu quero gerar filhos. Eu não aceito viver sem gerar filho. Ela chorava abundantemente. Ela se derrama diante do Espírito Santo. Ela tem intimidade com o Espírito Santo. Ela diz, eu tenho intimidade com meu esposo. Por que não gero filhos? Ela não aceita ser uma mulher e não gerar filhos. Você, como igreja, não pode aceitar ser uma igreja de Cristo, santa, restaurada, ter o privilégio de morar no céu, conhecer o amor de Cristo e não gerar filhos. Você, essa manhã, é uma manhã que esse tempo você vai poder clamar como Ana. Você vai poder vir no altar, dobrar o seu joelho, deitar aqui no chão e dizer, Deus, eu não aceito ser estéril. Eu não aceito viver sem gerar frutos. Eu não aceito viver na igreja, aprender o que tu tens nos ensinado e não gerar filhos. Você vai poder deitar no chão e dizer, eu quero filhos. Eu quero almas para o Senhor. Ela está se derramando, ela está dizendo, eu não aceito isso. Meu propósito é gerar filhos. Versículo 11. Ela faz um voto, ela diz, Senhor, eu quero fazer um voto aqui. Que esse filho que tu me der, ele vai estar cumprindo o teu propósito. Ela está ali clamando, ela está no altar clamando, ela está queimando incenso. Olha o versículo 12. E sucedeu que ela perseverando, ela como é que a gente ganha filho? A gente ganha filho gerando ele no mundo espiritual. Deus, eu oro agora pela vida do Marcos. Senhor, ele tem que ser livre. Eu faço uma intercessão. Senhor, que os espíritos satânicos saiam da vida do Marcos. Que ele esteja livre. Você está queimando incenso, você está orando. Você está conquistando, você está gerando ele, como no ventre, como na madre. Você está gerando. E ela mesmo querendo um filho natural, ela continua orando. Ela está ali queimando, ela perseverava. Então não é um dia, não é um mês, não é um ano. É anos perseverando, anos buscando perante o Senhor. Ele observava a sua boca. Ela está orando, ela está ali gemendo, ela está chorando. Ana se entrega na presença de Deus, ela está embriagada na presença de Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Versículo 13. O que diz o 13? Embriagada, ela está cheia, ela está embriagada de Deus. Ele disse ali, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ela está cheia, ela rasga a sua alma. Você já rasgou a alma um dia diante do altar, dizendo assim, Senhor, eu quero gerar um filho. A tua paixão por querer algo vai te levar a ter. Nós que somos casados, alguns temos filhos. Se um dos nossos filhos hoje morresse, foi brincar, bateu a cabeça, caiu ali, quebrou o pescoço, vai agonizar em 15 minutos, está morto.
nós, quem sabe, arrastaríamos ele aqui, botaríamos aqui, nós rasgaria nossa alma. Deus, devolve meu filho. A paixão vai te fazer ter aquilo que tu deseja. Ela tinha paixão por querer ter um filho. É como se um dos nossos filhos hoje morresse, nós faríamos isso. É a mesma paixão que ela teria para ter um filho. Ela disse, eu quero um filho. Você já rasgou a sua alma por desejar gerar um filho espiritual por alguém que ainda não veio a Deus? Você está entendendo qual é o propósito do negócio? Paulo, ele se rasgava na presença de Deus. Ele queria as almas. Ele queria alcançar pessoas. Por que não nos incomoda, como eu disse no primeiro dia, abrir o jornal, ver pessoas sendo mortas e você não alcançando essas pessoas? Por que não te incomoda as pessoas que te rodam, você saber que a eternidade delas é um inferno? Por que não te incomodas? Ela tinha desejo, ela desejava, ela queria, ela rasga a sua o seu coração. Aí eu aprendi uma segunda revelação muito poderosa nessa palavra. Depois de eu aprender de Deus a revelação da frutificação, eu aprendi no versículo 17. A segunda coisa mais importante. Diz assim: então respondeu Eli, vai em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que fizesses. Sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que muitas pessoas não geram filhos espirituais. E eu já estava ministrando algum tempo sobre frutificação. E eu dizia, gerar filhos espirituais é igual gerar filhos naturais. Mas nesse versículo, quando o profeta libera a palavra, e o próximo versículo, eu aprendi que na vida natural existe exterioridade. Pessoas são estéreis, têm uma inconformidade no corpo que não permite que ela gere filhos. O que é uma pessoa estéril? É uma pessoa que não está perfeita, tem que ter alguma inconformidade, porque o corpo físico é para isso. A mesma coisa acontece com a vida espiritual. Tem pessoas que são fiéis a Deus, apaixonadas por Deus, mas nunca conseguiram ganhar uma alma para Jesus, porque elas estão estéreis espirituais. E uma pessoa estéril, ela precisa de uma cura. Esta manhã, esse momento é muito especial, porque vocês vão poder vir aqui no altar. E eu, como Eli fez com Ana, eu vou ungir vocês. E vocês vão ser curados de toda exterioridade espiritual. Porque o versículo próximo diz o seguinte, o 18. Ela recebeu uma palavra de cura. Ela recebeu uma. Ana não comia. Ana vivia triste. Ana vivia amargurada. Ana chorava. Ana vivia uma pessoa em depressão. Em depressão. Ela recebeu uma palavra de cura. Uma palavra. Ela não teve intimidade com a esposa, ela está ainda diante do altar chorando. Olha o próximo versículo, 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi em seu caminho. O que ela fez? E seu semblante já não era. Uau! Por causa de cura, um ato. A história dela foi mudada. Mas aquela mulher, ela estava apaixonada por ter um filho.
ela estava desejosa por ter um filho. Ela queria ter um filho. Vocês foram ministrados nesses 3 dias sobre a visão da frutificação. Eu imagino que vocês possam ter ouvido coisas aqui que vocês nunca ouviram. Nunca ouviram. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui e apliquem o que vocês ouviram. Vivam isso. O maior milagre não é a mula falar com Balaão. É Balaão entender que aquela mula era a boca de Deus. E ele não vai mais à cidade e não amaldiçoa a cidade. O maior milagre não sou eu buscar em Deus, orar, escrever, entender, ministrar sobre vocês. O maior milagre é vocês entenderem que isso é uma instrução divina para a vida de vocês. E que vocês vão mudar a história da vida de vocês. Ô Júnior, eu queria que tu soltasse um louvor aí para a gente ter um momento com o Senhor. Um momento com o Senhor. Eu queria, se você tiver desejo de vir no altar, você vem. Se você quiser dobrar o joelho na sua cadeira, você dobre. Mas nós vamos ministrar sobre a vida de vocês a cura hoje. Nós vamos orar juntos. Nós vamos ter um tempo com o Senhor como Ana tinha. Ana se apaixonou. Eu quero que você leve seu pensamento a seu filho, a almas que estão indo ao inferno, mesmo uma alma que você não ganha uma eternidade sem Deus. Mas naquele dia, ela tinha desejo. A Bíblia diz que ela se lançou, ela se jogou nos pés daquela coluna no templo. Ela se lançou ali, ela chorava ali. Ela dizia, não, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eu sou uma mulher, eu tenho útero, eu tenho trompa, eu tenho ovário. Meu corpo, o propósito é gerar filho, eu não aceito, eu não aceito. E ela clama ali, ela diz, eu quero gerar filhos. Eu quero que nesse momento você faça como Ana. Se você quer vir no altar, você vem. Se você quer dobrar seu joelho aí, você dobra. Eu quero que você faça como Ana. Eu quero que você se derrame aos pés de Cristo. Eu quero que você fale com o Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo.
Aleluia, 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 aleluia. Há uma graça nesse lugar, há uma unção nesse lugar. Você pode ficar em pé nesse momento. A Bíblia diz: e levantou-se de madrugada. Você pode se levantar nesse momento. Versículo 19, o próximo versículo. A Bíblia diz: levantou-se de madrugada. Ela recebeu uma palavra do profeta. Uma palavra. Faça assim com a sua mão, que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Oh Espírito Santo, nós Te louvamos, Tu és maravilhoso. Eu libero sobre a vida de cada um de vocês, que vocês vão experimentar desta unção como algo novo, como nunca. Eu libero sobre a sua vida, que seus filhos espirituais serão gerados. A sua geração não será perdida. A sua família, seus pais, sua mãe, seus irmãos serão alcançados por causa da unção que você recebe nesta manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que depois que ela recebeu a palavra, mudou o semblante, mudou o semblante. Eu posso ver o seu semblante mudado aqui nesta manhã. Eu posso ver seu semblante mudado. A Bíblia diz que ela saiu daquele lugar do cenário. E versículo 19, e levantou-se de madrugada e adorou perante o Senhor. Você pode adorar o Espírito Santo um pouquinho?
és maravilhoso, tu nos visita nessa manhã. A Bíblia diz que depois que ela levantou e adorou, ela levantou e adorou o Senhor, como nós fizemos. Ela diz: e voltar à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Aleluia, 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 aleluia. A fertilidade já estava no seu útero. Ela não era mais estéril, mas o Senhor se lembrou dela. Esta manhã o Senhor se lembrou de cada um de nós. Você pode pôr a mão no seu útero. Faça algo profético assim. Começa a sentir esse feto espiritual que está aqui, que está no seu coração, que está na sua mente. Você está grávido espiritualmente. Você vai ganhar pessoas para Jesus. Você vai mudar e transformar pessoas. Elas serão tocadas por causa da unção de Deus que está sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Ó Espírito Santo, obrigado por esta unção. Obrigado por esta manhã. Obrigado porque tu nos visitaste aqui. Obrigado porque tu nos renovastes aqui. Obrigado porque tu nos ensinaste. E tu nos curaste nesta manhã. Você sai daqui curado. Você sai daqui transformado. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ter bem certinho, irmãos, bem certinhos. 10 minutos. Em 10 minutos, escute, estejam todos aqui, que o Ministério Louvor aí vai cantar uma canção em 10 minutos. Tá bom? Amém? Vamos ali no banheiro, vamos lá na água, corre para cá, tá bom?